Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 9 de novembro de 2024, são 6 horas da tarde aqui em Odessa, aqui na Ucrânia e também em Jerusalém. São por volta de 1 hora da tarde no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais operações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas principalmente aqui no sul do Líbano, né? A grande concentração de ações agora está no sul do Líbano. Tanto o Hezbollah atingindo o norte de Israel, quanto Israel fazendo operações aqui contra essas bases do Hezbollah aqui no sul do Líbano. É realmente curioso como em Gaza o Hamas praticamente deixou de existir. O trabalho agora de Israel é só filtrar e identificar os terroristas para acabar com eles de uma vez por todas, né? A grande notícia do ponto de vista diplomático é o Catar, que decidiu expulsar a liderança do Hamas que mora lá em Doha, né, no Catar, e também acabou com as negociações de paz porque entende que não vai a lugar nenhum, não há interesse do Hamas de encerrar realmente essa batalha. Eu acho que é uma movimentação importante, tá? Porque o Catar ainda era um dos países que dava força para o Hamas, que ainda entendia que o Hamas era uma entidade válida, que buscava a liderança dos palestinos e coisa e tal. Até o Catar já ficou ciente que o Hamas quer é dinheiro, né? O modelo de negócios do Hamas. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fraguismo Cultural, Coligação PT, STF, PSD, PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como eu falei, aqui na faixa de Gaza, Israel continua as operações aqui no norte, em Beit Lahia e na região de Jabalia. Mas a essa altura o Hamas já deixou de existir completamente, o que sobra é um monte de terrorista perdido sem saber o que fazer, e Israel está filtrando esse pessoal, prendendo grande parte deles, né? Então continuam as operações por aqui, mas já não oferecem nenhuma grande novidade por aqui. Agora, aqui no norte a situação é diferente, o Hezbollah ainda está ativo, ainda está fazendo uma série de ataques contra o norte de Israel. Por exemplo, aqui teve vários foguetes que foram lançados a partir do Líbano, na região de Monte Meron, há cerca de 1 hora atrás. Isso foi, já tem algum tempo, né? Enfim, 5 desses foguetes foram lançados em direção a Metula, e alguns foram interceptados, outros impactaram áreas vazias, né? Então, no final das contas, um total de 50 foguetes foram lançados pelo Hezbollah ao norte de Israel hoje. Então, continua o Hezbollah ainda muito ativo ali. Ali é onde está o desafio real de Israel neste momento, né? 8 foguetes também foram lançados a partir do Líbano em direção a Galileia, e não há reportes de feridos e mortos, mas ainda assim um grande número de foguetes, ou seja, continua o Hezbollah fazendo muitas ações ali no norte de Israel. É lógico, Israel não deixa barato, também está atingindo os locais de lançamento, né? Salas de controle do Hezbollah, locais de fabricação de armas e outras instalações do Hezbollah ali em Beirute e no sul do Líbano. Então, Israel tem feito esses ataques aqui para eliminar esse tipo de coisa. Particularmente na capital do Líbano, em Beirute, no sul da capital do Líbano, também tem muita concentração de instalações do Hezbollah ali. E Israel fez uma grande operação aqui, dá para ver várias imagens aqui de locais atingidos ali, de fortalezas do Hezbollah atingidas ali no sul de Beirute, né? Aqui tem mais uma imagem aqui na área de Al-Wash. Isso daqui é no sul do Líbano, então não é Beirute, mas é sul do Líbano também. Aqui outras imagens de operações israelenses ali no sul do Líbano, feitas pela Brigada 228 das forças israelenses, né? Então eles têm feito uma série de operações ali. Encontraram muitas armas, inclusive você vê aqui, ó, lançadores, foguetes e caixas e mais caixas de foguetes para serem lançados contra Israel. Então, repara o quanto isso é positivo, né? Porque Israel ele vai eliminar isso tudo aí, vai jogar isso tudo fora, pode até usar contra o Hezbollah. Mas no final das contas, isso tudo seria usado contra Israel e não vai mais ser usado contra Israel, toda essa munição, né? Tem mais imagens aqui de munição interceptada pelos soldados israelenses ali no sul do Líbano. As operações ali continuam, mesmo hoje no Sabá, continuam as operações por ali, né? Bom, e aqui você tem combate também na região ali no sul do Líbano, mais operações israelenses aqui na região, né?
Bom, aqui outra imagem da reserva, tropa de elite da reserva alpinista, os 810, né, a Brigada 810 na montanha, que também identificou aqui ó, um esconderijo do Hezbollah ali no sul do Líbano, com um monte de coisa ali dentro, explosivos e munição e coisa e tal, tudo identificado ali também pelos soldados israelenses ali no sul do Líbano. Então, isso é o que a gente tem nesse momento, é a situação da guerra, né? A faixa de Gaza em si, Israel continua fazendo operações lá, não é que não tenha nenhum risco, mas o Hamas em si já não tem mais tanta força. A questão toda é o Hezbollah aqui. E depois do Hezbollah vai ser o Irã, né? Porque não tenha dúvida, o Irã é quem está por trás de tudo isso no final das contas, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz aqui a informação de que a liderança do Catar instruiu os líderes do Hamas para saírem de Doha, né? O Catar, para quem não sabe, é esse país aqui que fica na Península Arábica, essa é uma península dentro da Península Arábica, né? Então é um país muito rico, tem muito petróleo, é típico país ali do Oriente Médio, riquíssimo devido ao petróleo, comandado por uma elite aristocrática imperialista, muçulmana, evidentemente. E bom, por que é significativo o fato de que o Catar obrigou os líderes do Hamas a sair de lá? Porque o fato é que os líderes do Hamas não têm muitos lugares para onde eles possam ir, né? Eles são procurados em vários países do mundo, eles têm mandato de prisão de cortes internacionais em vários países do mundo, eles são terroristas no final das contas, mas conseguiam abrigo ali no Catar, porque o Catar era um país ainda que entendia que esse pessoal era a força de libertação da Palestina, aquele negócio todo, aquela lorota toda que o pessoal de esquerda conta aqui no Ocidente, né? E até eles perceberam que não há interesse do Hamas em acabar com essa guerra. O Hamas não vai acabar com essa guerra, por quê? Porque o Hamas lucra com isso, ele ganha dinheiro com isso. Nunca o Hamas teve tanta doação quanto agora que ele está sofrendo guerra. O pessoal da esquerda no mundo todo se reorganiza e acaba dando dinheiro para o Hamas, e isso acaba favorecendo ali o modelo de negócio deles, né? Então é bom que o Catar chegou nessa conclusão aqui. O Catar concorda em expulsar o Hamas de Doha, né? Seguindo uma requisição americana ainda do Biden, tá? O Biden que está ainda comandando a política externa americana e já falou com o Catar. Provavelmente o que estava acontecendo é o seguinte: esse movimento já deveria ter acontecido antes. Só que toda essa guerra no Oriente Médio machuca o Partido Democrata nos Estados Unidos, como eu já expliquei para vocês, porque uma parte do Partido Democrata é de extrema esquerda e fica insatisfeita com esse tipo de situação. Então o Biden estava evitando essas ações por conta de prejuízo que isso eventualmente levaria à eleição americana. Agora que já passou a eleição americana, ok, eles perderam, mas passou, né, já era agora. Então eles estão seguindo nesse caminho, né? Então o Catar concordou em expulsar o Hamas lá de Doha e, além disso, também ele avisou que está saindo dessa questão de papel de mediador entre Israel e Hamas. Isso é uma coisa ruim, tá? Porque é o que eu falo para vocês. Bem ou mal, a questão dos reféns, a saída através de negociação, seria uma coisa positiva, né? Eu fico pensando nas famílias, né? Ainda tem 101 reféns ainda israelenses nas mãos dos terroristas do Hamas. E é lógico, embora a gente possa imaginar que em algum momento Israel vai acabar libertando esses reféns, infelizmente é verdade também que existe uma chance grande deles acabarem morrendo nesse processo. Então, uma saída negociada com a ajuda do Catar seria uma coisa positiva, né? Mas o Catar disse que parou com a negociação porque entende que nenhum dos dois lados quer chegar num acordo de paz real, né? Infelizmente, é aquilo que eu falei para vocês. Adoro negociação de paz, acho que seria uma coisa muito boa. Não acho que vai acontecer, porque o Hamas ele vai bater o pé que tem que ter um cessar-fogo por tempo indeterminado, e Israel jamais vai aceitar isso. Então, é isso que está acontecendo, né? E bom, se por um lado o Catar está se tornando mais correto, está indo para o lado correto da força, o Lula não, né? O Lula continua sendo pinguço, corrupto, idiota, que por algum motivo que eu não consigo explicar, está sentado na presidência da República Brasileira, né? O idiota, o pinguço corrupto, diz que a ação de Israel em Gaza é uma vingança desumana.
Para ele, o negócio do Hamas ter estuprado mulheres, matado um monte de gente inocente, matado crianças, não quer dizer nada. É uma vingança desumana que Israel está fazendo. Lula não criticou em momento algum, o ataque do Hamas a Israel. Criticou de forma genérica. Não, porque foi ruim, coisa e tal. E no final das contas, um idiota completo da extrema esquerda mundial que merece ser relegado ao passado do Brasil e do mundo, esse idiota, esse pinguço corrupto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.